Bom dia a todos, né? Novamente, para quem está entrando agora, principalmente. Espero que estejam todos bem. Só estou tentando colocar a minha apresentação. Opa! Desculpa, mas não foi em compartilhar, então eu vou ter que fechar aqui, né, Rafa, e abrir a apresentação? Como que é mesmo? Se na parte de compartilhar o arquivo você não conseguiu, coloque em modo de apresentação de tela cheia. Porque não está indo. Se não conseguir, manda o arquivo para mim e eu compartilho ele para você. Eu estou abrindo, só fala se apareceu, por favor. Ele está indo, está devagar, gente, porque sabe como que é, né? Toda quinta é isso. Abrindo. Na hora que abrir, você me avisa. Pode deixar. Foi. Foi? Ai, que ótimo. Calma. Nós vamos falar hoje sobre as habilidades em defasagem, tá? Só que antes, eu vou fazer essa devolutiva, como de costume já. Nós fazemos a devolutiva do ATPC anterior. Esse ainda é do dia 10 de junho, porque nós tivemos, acho que quebrou um pouco a semana passada, por conta do novo ensino médio, que vocês tiveram formações, né? No CMSP, nós todos tivemos. E por conta dessas mudanças no calendário, então ficou um pouquinho atrasada essa, tá? A questão aqui que nós tivemos avaliações bem positivas, como sempre, eu agradeço. Só que ainda, eu achei que as avaliações, elas não estão... elas são plausíveis, né? Eu não estou dizendo que não, mas elas não estão sendo claras ainda. Então, a gente, às vezes, fica um pouco confuso. Eu vou até mostrar para vocês aqui. E quem escreveu alguma dessas que eu vou falar que não consegui entender muito bem o que queria dizer realmente, porque às vezes na escrita a gente leva para uma outra interpretação. E daí me manda inbox, não tem problema, para a gente poder atender vocês, tá bom? Lembrando só que na diretoria nós temos que seguir um cronograma, nós temos nosso planejamento também, mas na medida do possível a gente vai organizando as coisas para poder ajudar vocês, tá? Porque a nossa intenção mesmo é orientar vocês no que vocês precisam, tá? É lógico que não dá para atender tudo, como eu falei para vocês, mas a gente vai organizando de maneira que possa ajudar melhor vocês, tá? Então aqui eu trouxe, tá passando bem, né, Rafa? Rafa? Eu estava tentando falar com o microfone. Ai, estava tudo fechado. Então, tá bom. Falei, deixa eu ver se está mudando, porque, mas tudo bem. Então, as duas perguntas mais importantes, uma delas era essa, né? Como esta pauta contribuiu para a sua prática docente. Então, assim, foram vários elogios, né? E tudo foi... o que foi direcionado, então, aconteceu, né? Que foi construtiva, foi informativa, contribuiu para a avaliação, né? Para a organização da avaliação, para o planejamento das aulas de vocês, para aprofundar os conhecimentos, melhorar o olhar para as habilidades, que lembra, foi sobre avaliação e sobre a plataforma CAED também, que nós falamos, né? E para conhecer novas ferramentas, então, era a nossa intenção mesmo essa, então ela foi muito, muito efetiva, e isso é muito importante para nós, eu agradeço. Aqui tem vários outros que eu trouxe todos os comentários dessa parte, né, que foi importante para revisar essas questões de avaliação. Aqui tem um depoimento de um professor que fala que é um profissional bem ativo, só que ele pede aqui que é importante passar essas informações para todos os profissionais. Essa parte que eu não entendi bem, porque nós passamos, tá, professor? Professor ou professora, eu não lembro, tá? Porque, então, se você tiver com alguma dificuldade, se você acha que está tendo um encaminhamento diferente do que nós estamos falando aqui, entra em contato conosco, né? O tanto faz eu ou a Rafaela para especificar melhor isso, porque foi feito, sim, tanto com os diretores quanto com os coordenadores. Mas é claro que pode ter problema, sim. Aí nós fazemos uma formação mais direcionada, tá? Porque a intenção nossa é ajudar. Essa plataforma é muito importante, eu vou mostrar novamente, nós vamos falar dela novamente, porque ela é muito importante, principalmente na hora de fazer o nosso planejamento de recuperação, ou replanejamento, que essa semana tem a semana de estudos intensivos, então é muito importante a verificação dessa plataforma, e são decisões que nós não tomamos sozinhos, enquanto professores, nós tomamos decisões junto com os gestores, então é importante que todos saibam como funciona essa plataforma, tá bom?
Outro depoimento interessante, que fala que um professor fala que ele é novo na docência da rede estadual, né, e está aprendendo ainda, então foi muito bom para conhecer, né, tanto a SED quanto o CAED, então essa adaptação é necessária, devagar mesmo, professor, e a nossa intenção é essa mesmo, tá, direcionar vocês para que concluam um trabalho bem efetivo e o mais fácil possível, é auxiliar mesmo vocês, tá bom? E a próxima pergunta nós pedimos sugestões. Aí, assim, eu trouxe as mais relevantes, porque são muitas, né? E algumas que eu não entendi também, por isso eu trouxe, tá? Até para a gente conversar, e depois, se vocês quiserem, manda no particular para mim. Então, a primeira era a melhoria de ideias para a busca ativa da escola. Olha, gente, eu trouxe do jeito que estava escrito lá, então tem umas palavras que estão, assim, negrito, às vezes está... Do jeito que está lá, eu copiei e colei só, tá? Então, melhoria de ideias para a busca ativa da escola, a gente sempre está fazendo também, né? Então, está em andamento essa ação. No começo de agosto, então, nós vamos pensar em algo também, novamente, sobre essa busca ativa, que é muito importante, principalmente a busca ativa, para a realização da AP, tá? Porque eu vou mostrar para vocês os dados, no nível de diretoria, nós não tivemos um bom desempenho por conta dos alunos não realizarem a prova, tá? Então, é muito importante que eles realizem, além deles abrirem a prova, fazerem todas as questões e acertar o máximo possível, que é o nosso ideal, é importante que ele faça a prova, que ele entre lá no computador e faça, ou que ele vá na escola, se for necessário, esse ensino híbrido, né, como está sendo, então, às vezes o aluno está na escola, às vezes não, mas, enfim, que ele realize, tá? Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma formação, já acho que no começo de agosto, nós precisamos organizar melhor isso, né? Se não tiver nenhuma demanda anterior, talvez seja a primeira. E então já vai estar em andamento, como a gente sempre está fazendo, tá? Todos esses dias nós chegamos até ir na escola, conversar com os coordenadores sobre essa busca ativa, tá? A nossa formação, na maioria das vezes, nesse sentido, vai até o coordenador e ele passa para vocês, que nós ficamos mais em cima do currículo, tá? Nossa função como docente está um pouco mais em cima do currículo, mas nós não deixamos de fazer, não, tá? Nós vamos fazer. Conhecer melhor o CAED, que foi o começo na outra formação, hoje nós vamos concluir isso, tá? Mostrar melhor, só que o CAED, assim, é uma plataforma que ela está começando agora, né, há pouco tempo, começou já, né, no ano passado, mas bem fraquinho, agora que eles estão implementando muitas coisas, muito material, muitos cards, novos cards, bastante informação, tem até formação, então, assim, é uma plataforma que nós vamos estar falando, tem professor que vai falar, ai, Marília, de novo isso, mas sempre vai ser no sentido do que não foi falado ou do que é necessário retomar, tá? Mas também eu peço para que vocês, professores, entrem e fuçam mesmo, tá? Acho que a palavra seria essa, mexer lá, entrar, clique em todos os botões. Eu sei que, assim, o nosso tempo é muito corrido, mas é uma parte da nossa formação. Nós precisamos, professores de matemática e língua portuguesa, principalmente, por enquanto só os dois, mas nós precisamos conhecer esse CAED e saber utilizar ele para o nosso bem, tá? Para facilitar a nossa vida. Porque ele vai facilitar muito, eu vou mostrar para vocês os direcionamentos, então é muito importante que vocês entrem, sempre que tiver um tempinho, entra lá, porque só mexendo também, porque só formação não adianta. Você tem mesmo que mexer, que nem celular quando é novo. A gente vai aos pouquinhos aprendendo tudo, tem que ficar entrando e clicando, e aí vocês vão conseguir entender melhor, conhecer melhor essa plataforma. Aliás, eu recomendo um curso que tem lá, depois a Rafaela vai falar um pouco mais sobre ele, vocês vão ver que é muito interessante e muito válido para o nosso conhecimento. Orientação quanto ao retorno presencial, provavelmente no começo de agosto, né? Agora com essa nova demanda, provavelmente a maioria das escolas voltarão, né? Na medida do possível, né? Na porcentagem de aluno que cabe na escola. Então, a maioria volta, então vai ter algo em torno nesse sentido. Por isso que eu até falei da busca ativa. Então, vai ser, acho que algo... Já nós vamos planejar algo nesse sentido, vai ser necessário mesmo, tá? Quanto ao retorno presencial, porque ele não vai demorar muito a acontecer. As funcionalidades do CMSP, eu acabo falando, é a mesma coisa que eu falei do CAED, a gente tem que entrar mesmo lá e mexer. Agora, assim, como colocou só funcionalidades do CMSP, ficou muito vago, não dá para a gente direcionar. Agora, se for algo específico, fala que daí nós preparamos uma orientação direcionada mesmo a isso que você precisa.
Mas sempre que tem um tutorial, nós estamos mandando, a gente coloca lá no grupo, então, alguma coisa que mudou são aquelas tipos de formação, tá? Porque às vezes não tem tempo para fazer uma formação só para isso, fica meio complicado, tá? Agora, se for algo bem específico, a gente pode até ter um tutorial já disponível e direcionar lá no grupo, ou separar uns minutos de uma formação para mostrar isso, tá? Então, opa, não apagou aí não, né? Deu uma apagada aqui, gente. Bom, tudo bem, voltou. O ensino híbrido, com certeza vai ser falado também, né? O ensino híbrido, nós estamos falando um pouco dele. A forma de avaliação não escrita, eu acho que ela vai junto aí com o ensino híbrido, né? Que são formas diferentes de avaliar, eu acho. Aí vem essa outra, gostaria de uma orientação de como dar aula online ou gravar aulas usando a mesa digitalizadora. Eu acho que vai em cima desse ensino híbrido também, das novas tecnologias, usando a tecnologia para trabalhar matemática, enfim. Nós estamos já com uma ação preparada para isso, não lembro se é agosto ou setembro, mas já tem uma ação dessa, então nós vamos fazer tudo isso. E se precisar, nós até chamamos os meninos de tecnologias por algo um pouco mais específico, tá? Então, está em andamento também essa ação, nós vamos atender vocês, tá? E agora, as duas últimas, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu vou falar assim um pouco e depois vocês continuam. Se precisar de mais informações, manda inbox. Porque fala assim, quais os requisitos necessários para... e a forma de adquirir traz requisitos para a admissão da PEI. E como adquirir competências para o exercício na PEI. Então, assim, gente... PEI é uma escola normal, tá? Ela tem as suas especificidades lá dentro depois, mas enquanto a requisito, você só precisa do certificado total de matemática, no caso, você precisa do seu diploma, né, do seu certificado, conclusão de curso em matemática, você tem que ser licenciado em matemática, só isso que você precisa. É lógico que o que você precisa é fazer lá na sede, quando abrir, eu até mando no grupo. Na sede, eles abrem o quê? Uma inscrição. Você tem que se inscrever, depois lá dentro da sede vai ter um curso, onde tem algumas perguntas, você vai responder as perguntas, né? Tem um questionário. O que mais tem? Eles pedem um plano de aula, eu achei pouco, acho que são 300 ou 350 caracteres, você tem que colocar um plano de aula com só isso, porque o professor fala bastante, sabe disso, né? Então, mas enfim, é só isso, você só precisa do seu certificado de licenciatura em matemática, ou da disciplina que você for atuar, e preencher esses requisitos são o quê? Entrar lá na plataforma quando abrir inscrição, é lógico que cada ano muda alguma coisa, então, lê lá o edital quando sair, mas geralmente é só mesmo responder o questionário e fazer o plano de aula que eles pedem, tá? Não tem muito segredo, não. Eu acho interessante para quem o salário é um pouco melhor, o trabalho é diferenciado, sim, é válido, vai abrir a nossa intenção, né, a intenção do Estado, na verdade, é abrir várias PEIs, diretoria de Botucatu está com bastante indicação, talvez abre mais PEI, então vai precisar de professor, sim. Tá? Eu fiz o ano passado, eu acabei sendo chamada, mas eu optei por continuar na diretoria, mas não é difícil não, tá? E estava faltando professor, eles estavam procurando mesmo professor de matemática. Até passou os efetivos, passou F, chegou no O, então tem oportunidade de vocês trabalharem para quem tem vontade, né, tem disposição, acho interessante sim, tá? Mas não precisa de muito requisito não, só ter o certificado de matemática e preencher lá na sede, quando sair o edital, eu mando no grupo e vocês preenchem, tá bom? Então, acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, é importante, não falei, você acha importante, manda tanto para mim quanto para a Rafaela, que a gente tenta atender na medida do possível, tá bom? Então, agora vamos falar realmente das habilidades em defasagem. Nós sabemos que semana que vem é semana dos estudos intensivos, nós sabemos que vai ter recuperação em julho, então é importante você saber como seus alunos estão e quem são esses alunos que estão com dificuldades, tá? Então, nós vamos voltar um pouquinho na plataforma CAED, para falar um pouco sobre isso, para mostrar isso, a importância dessa plataforma nessa reconstrução dessas habilidades que estão em defasagem que o nosso aluno precisa avançar. Então, o objetivo dessa orientação hoje é o quê? É discutir como utilizar esses dados da avaliação, porque elas não estão lá só mais um trabalho para uma plataforma, mais uma plataforma,
professor ter que entrar, ter que fazer algo, não é isso, é para ajudar mesmo, né, em todo esse processo da aprendizagem, tá bom? Então, ele tem os dados da AP lá, e nós precisamos saber como utilizar esses dados da forma que nos favoreça. Analisar também, refletir um pouco, bastante a respeito desses procedimentos didáticos que eu falei, que devem ser trabalhados com os estudantes em processo de reforço ou de recuperação, tá? Porque tem aluno que às vezes não precisa de recuperação, mas ele precisa de um reforço, né? Nós já estamos falando isso faz um tempão, mas não custa insistir. E também escolher ou criar estratégias didáticas para a execução da recuperação, entendendo que há variação de aprendizagem entre os estudantes. Então, essa plataforma ela vai deixar bem clara que tem essa variação e quem são esses alunos que estão em cada variação dessas de aprendizagem, tá? Bom, então, nós vamos começar pela análise dos resultados da AP. Então, a participação, o que é a participação? É aquilo que eu falei para vocês quando eu falei da busca ativa, lá da sugestão do professor. Esse indicador de participação, ele trata da abrangência, da representatividade dos instrumentos avaliativos. Então, quanto maior a taxa de participação dos estudantes, mais representativos são os resultados da avaliação externa. Então, é por isso que é bom que todos participam, ou que pelo menos 80% dos alunos participam, para que seja uma resposta mais efetiva. Porque pensa bem, se 50% dos meus alunos entram lá e faz avaliação, mas são os 50 melhores. Tá tudo certo, não preciso fazer nenhuma interferência, eles são ótimos. Ou, ao contrário, se 50% dos meus alunos entram, são aqueles que são os piores, que não sabem nada. Aí eu vou ter que retomar tudo aquilo. Então, olha, gente, a importância dessa participação desse aluno. Então, quando nós falamos da busca ativa, de chamar o aluno para fazer a prova, não é porque nós estamos pegando no pé do professor, que nós estamos insistindo, é que é necessário para que tenha um melhor resultado. Para quê? Para que eu possa direcionar a recuperação e os próximos passos, né, os passos do meu planejamento, tá? Ou seja, de todo o meu trabalho. Então, por isso ele é muito importante. O desempenho. Então, esse indicador de desempenho também, ele é muito importante. E ele apresenta, só dentro do desempenho, tem duas informações que eu preciso valorizar. O percentual de acerto no teste, lógico, eu tenho que saber qual foi o percentual de acerto, mas também o percentual de acerto por habilidade. É isso que nós vamos falar hoje. Eu preciso saber qual habilidade eles estão acertando, ou melhor, qual habilidade eles não estão acertando, que representa a defasagem do meu aluno. Então, por meio dessas informações que estão lá, né, em porcentagem, vai ser possível identificar quais as dificuldades desses estudantes, né, em termos de habilidades mesmo. Para quê? Só, Marília, só para ter lá, eu vi, acabou? Não, porque lembra que eu falei? Junto com os gestores, eu vou fazer um plano, traçar uma estratégia para que esse ensino-aprendizagem seja mais efetivo, né? Esse indicador de defasagem da aprendizagem, ele diz respeito ao número de estudantes que erraram os itens, né, que foram avaliados lá, as habilidades referentes ao marco de desenvolvimento, né, dos anos de escolaridade anterior, como eu já falei nas outras formações, lembra? Que os marcos de desenvolvimento, ele vem da escolaridade do ano anterior. Então, é necessário saber o que ele ainda não entendeu de anos anteriores. Por quê? Porque em matemática, gente, lembra que eu falo que é sempre uma bola de neve? Se eu não saber uma coisa, eu não vou saber outra. Uma coisa leva a outra. Um conteúdo leva a outro conteúdo, uma habilidade leva a outra habilidade. Então, ele vai ter problemas se ele não souber essas, tá? Então, essas habilidades do marco de desenvolvimento aí, elas estão ali dentro da AP para isso mesmo, para saber quem sabe e quem não sabe, né? Ou até se estudantes erraram todas, porque nós temos estudantes, né? Eu estava analisando em nível de diretoria, mas vocês vão analisar em nível de escola, vão perceber que tem estudantes que erraram todas as habilidades relativas a esse marco de desenvolvimento. Então, eles são aqueles alunos que estão marcados lá que requerem muita atenção. O que significa requerem muita atenção? Que eu vou ter que me dedicar a ele essa semana agora, que vem, e talvez, se ele não recuperar, até encaminhar ele para a recuperação de julho, tá? Então, ele precisa de muita atenção.
esses itens, né, que os estudantes acertaram ou que eles erraram, ele, como eu posso dizer assim, ele vai fornecer uma pista importante, né, esse acerto ou esse erro, a respeito daqueles estudantes que estão em defasagem mesmo, porque é isso que nós precisamos prestar atenção, quem está com problema. Não adianta eu saber que 4 alunos estão com problema na minha sala, mas quem são eles? É lógico que a gente sabe, né, gente? No dia a dia a gente sabe, mas esse ano está um pouco mais, nós estamos mais distantes do aluno, então, por isso esse dado é muito importante, que estão lá na plataforma CAED, né? Eles estão disponíveis em cards, né? Eles chamam de cards, eu acabo chamando de ícones. Mas, enfim, são cards, né? E eles têm o guia de avaliação, na sequência digitais, então tudo lá que eu vou mostrar para vocês um por um. Falando em marco de desenvolvimento, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, para ficar bem claro, porque é importante que o professor entenda bem o que são esses marcos de desenvolvimento, tá? Que na matemática, eles demarcam etapas, e que são etapas muito importantes. Então, eles vão determinar, ele vai mostrar o desenvolvimento dessas determinadas habilidades que são fundamentais, como eu falei. Ele precisa para ampliar o conhecimento do ano seguinte, tá? Para adquirir novos saberes, que são determinantes para os próximos anos que eles vão precisar. Então, se eu não tenho o marco de desenvolvimento do ano anterior, eu não vou desenvolver desse ano, eu vou o ano que vem para a próxima série o ano, e olha o bolo de neve que se cria de defasagem. Por isso que só vai aumentando a defasagem. E qual que é o nosso trabalho nesse sentido? Perceber onde está esse problema e tentar resolver, tá bom? E para descrever os principais avanços relacionados a esse pensamento matemático do estudante, foi proposto 5 marcos de desenvolvimento. Que as habilidades que caracterizam cada um desses marcos são distribuídas pelas 5 unidades temáticas, né? Que são números, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística. Então, não é só em uma unidade temática. Olha o tamanho do problema. Porque, às vezes, ele não tem o desenvolvimento de uma habilidade que ataca várias unidades temáticas. Então, olha o bolo de neve que vai se criando. Então, é necessário mesmo uma intervenção, tá? Nesses marcos de desenvolvimento, definidos para cada etapa de escolarização, os objetos de conhecimento vão se tornando progressivamente mais elaborados, é aquilo que eu falei. Ele sabe um pouquinho esse ano que vem ele sabe um pouquinho mais, baseado no que ele sabia anteriormente, e assim vai. E se ele não sabe, também vai se criando essa progressão de não saber. Porque daí ele não vai entender o próximo, que não vai entender o próximo, que não vai entender o próximo, e isso vai nos trazer muitos problemas, tá bom? Então, essas habilidades mais elaboradas, né, essa progressão, enquanto as habilidades demandadas se tornam mais complexas, estabelecendo assim uma evolução gradativa das competências matemáticas. Então, olha a importância desses marcos de desenvolvimento, dele saber realmente o que está acontecendo, dele entender, e se não, da recuperação. É aí que entra a recuperação. Por isso que tem essa parada de uma semana. Então, aonde eu vou direcionar? Onde tem mais problema? É lógico que tem alunos que nós vamos ter que, como eu falei, tem que fazer algumas retomadas, tá? Mas outros nós vamos ter que uma ação um pouco mais drástica, tá bom? Eu aconselho, para essa semana de estudos extensivos, escolher uma habilidade só. Entra lá, escolhe uma. Porque vamos fazer uma bem feita e depois, em outros momentos, que terão outras oportunidades, tem a recuperação de julho, vai ter outras semanas de estudos extensivos. Se eu me dedicar a uma habilidade e conseguir um melhor resultado disso, eu acho que é mais viável, muito mais viável. Eu acho que é direcionar mesmo. Porque às vezes a gente pega 2, 3 e acaba não fazendo nenhuma perfeitamente, tá bom? Como ele mostra aí na frase, a não consolidação dessas habilidades compromete a evolução, consequentemente, do processo, de todo o processo de ensino-aprendizagem, aquilo que eu falei, gente. Se ele não entender essa habilidade, então o que compensa eu fazer? Parar essa semana, que essa semana é para isso, analisar, ver qual habilidade eu tenho mais alunos com problemas e focar nessa habilidade, tá bom?
Leitura e interpretação do resultado. Então, nós precisamos saber ler e interpretar esse resultado. Nós, professores de matemática, acho que não temos muito problema com isso, né? Só em compreender mesmo esses indicadores do programa. E cabe aos profissionais da educação analisá-los colaborativamente. Aquela pergunta do professor. Se o meu grupo gestor não está entendendo, até vocês de matemática podem mostrar algumas dicas para eles, podem ajudar, tem que fazer algo em colaboração, gente. Nós não conseguimos fazer sozinhos, nós, professores de matemática, só o professor de língua portuguesa e matemática também não, e só os gestores sozinhos também não. Então, assim, tem que ser junto, tá? O que pode ser feito nesse contexto? Porque quando fala em... Para quem não entende muito, não gosta muito da matemática, eles têm uma percepção, quando olham nessa plataforma, de quantitativo. É só porcentagem. Né? Eu escuto isso nas escolas quando eu faço acompanhamento com o MR, e eu ouço muito isso. Então, eu sei que vocês também ouvem. Mas não é, gente. E essa dúvida, ela traz uma resistência na hora de incorporar a evidência. E não, esses dados estão lá e não é só para ser quantitativo. Tantos por cento fizeram, tantos por cento acertaram. Não, é para mostrar quais não acertaram, quais estão em defasagem e onde eu tenho que planejar as minhas ações, o meu planejamento, o meu plano de aula. Eu tenho que mudar a minha estratégia, porque eu trabalhei habilidade, Marileia, trabalho certinho, eu uso o material certinho. Então, está na hora de mudar. Essa semana é para isso, para uma nova intervenção pedagógica, eu diria aí. Né? Então, só por isso que existe essa plataforma CAED. E essa proposta é um roteiro de análise dos resultados, mas pensando na reflexão, tá? Que é necessária, gente, para a elaboração de novas propostas de intervenção pedagógica para o nosso trabalho, para facilitar o nosso trabalho, eu diria direcionar o nosso trabalho, melhor direcionar o nosso trabalho, certo? E como eu falei para vocês, lembra que eu falei dos ícones? Eles estão chamando de card. Eu não sei porque eu falo ícone, mas é card, né? Card. Esses cards, então, a leitura adequada dele, ele permite uma visão bem objetiva, tá? Que vai determinar o seu replanejamento. Porque agora não é mais hora de planejamento. Planejamento lá no começo do ano, agora já vamos falar que seria um replanejamento, né? Mas como fazer para sanar esse problema, né? Então, nós temos que abrir esses ícones, esses cards, e entender o que ele significa, tá? Então, eu trouxe aqui todos eles para vocês, para nós consultarmos. É lógico que eu não vou ficar detalhando, porque isso já foi feito, até trouxe, porque alguns professores me mandaram inbox, que ainda tem dúvida, então eu vou mostrar, mas vou mostrar rapidamente. Se precisar de mais formação, pode mandar, que nós vamos atendendo, tá? Nós vamos orientando para vocês, eu vou mandando print, às vezes, no particular é bem mais fácil, tá? Então, eu vou falar de uma forma geral. Aqui nós temos, eu, enquanto PCNP, eu só tenho acesso a 7 cards, tá? Vocês acho que tem 8, o coordenador parece que tem 9, mas isso é indiferente, porque depende da sua função, você vai precisar de uns e não de outros. O que eu vou começar pelo currículos e habilidades, que eu acho que é um card muito importante, que todos devem conhecer. Então, aqui ele vai falar o quê? Ele vai falar, tem toda uma apresentação, como estão organizadas essas habilidades, ele vai falar do marco de desenvolvimento, que eu acho que é importante vocês lerem, porque só eu falando, às vezes passa, né? Eu acho que é muito bom vocês entenderem o que são esses marcos de desenvolvimento, tá? Como as sequências digitais, aqui ele vai falar como elas estão organizadas, né? Que as habilidades relacionadas ao marco de desenvolvimento, que são aquelas habilidades anteriores à etapa de escolarização, ou seja, a etapa anterior, a série anterior, ou o ano anterior, né, em qual está destinada essa sequência, e a habilidade ao marco de desenvolvimento, do marco de aprendizagem. Então, vamos parar e pensa. Nós temos 2 marcos. O marco de desenvolvimento, que é o quê? Habilidades anteriores à etapa de escolarização. E as habilidades do marco de aprendizagem, que a Rafaela vai explicar melhor para vocês depois. Que é o quê? É a etapa da escolarização que está a sequência. Por exemplo, eu estou com o 7º ano.
Então, eu tenho as habilidades do marco da aprendizagem, que são as habilidades do 7º ano, e tem as habilidades do marco de desenvolvimento, que são habilidades lá do 6º, do 5º, às vezes do 4º, enfim, né? Porque, como eu falei, matemática sempre vai uma coisa levando a outra. Então, existem dentro desses marcos, habilidades do marco de desenvolvimento, habilidades que às vezes são de 2, 3 anos anteriores. A Rafaela vai mostrar isso detalhadamente depois para vocês, tá? Não se preocupe. O que para vocês precisam entender é que nós temos 2 marcos. Habilidades do marco de desenvolvimento e habilidades do marco de aprendizagem, tá bom? Então, é interessante vocês entrarem, aí, como eu falei, usei aquele termo fuçar mesmo. Abrir esse marco de desenvolvimento. Aqui tem habilidades dos anos iniciais, do ensino fundamental, tem do médio, enfim, vai entrando aí, vai mostrando, não vou mostrar todos, porque nós não temos tempo para isso. Vamos entrar aqui no ensino médio, ele sempre vai entrar na página dessa forma, primeiro língua portuguesa, depois matemática, nós vamos escolher uma série aí, que nós temos em matemática, eu vou pegar aqui primeira série do ensino médio, e vamos lá olhar quais são essas habilidades, tá bom? Depois vocês entram lá e é bom que todos tenham conhecimento de todas as habilidades. Acho que a maioria já tem, na verdade, mas quem ainda não fez esse processo, é bom deixar um tempinho para isso. Tá? A próxima nós vamos falar a consulta das avaliações das sequências digitais, que essa está trazendo um pouco de transtorno, porque elas estão demorando tanto para aparecer na plataforma, e às vezes, né, eu sei que é difícil, mas não tem o que fazer, gente, ela demora mesmo, e enfim, quando está disponível, nós escolhemos lá qual sequência nós queremos, né, no caso eu coloquei a segunda sequência digital, e escolhe um ano, uma série, elas vêm tudo junto mesmo assim, tá, língua portuguesa e matemática, então você vai escolher lá seu ano, ou série, enfim, da disciplina que você quer, e vai entrar, só clicar em entrar, ele já vai jogar. Gente, ele joga nessa atividade. Ai, Marilena, não tem correção? Não. Essas sequências digitais, elas estão disponibilizadas em diferentes modelos, mas é para o aluno, ela não é para o professor. É lógico que nós temos acesso para saber o que o aluno está sendo avaliado para poder fazer uma intervenção. Porque daí ele vai fazer, professor, eu não consegui fazer aquela atividade que falava... para achar o ponto P destacado lá na reta. Eu não consegui fazer, porque o P estava antes do 1, mas tinha um 2/6 ali, eu não entendi. Então, você já sabe qual que é a dificuldade dele, e vai intervir antes dele fazer a prova, tá? Então, a intenção é essa, é lógico, antes que alguém já coloque no chat, eu sei que está demorando, que às vezes não dá tempo, eu peço desculpa, mas, assim, é algo que a gente não pode interferir. Nós reclamamos tudo, mas infelizmente, demora mesmo, tá? E nem sempre, dependendo da época que o aluno faz a prova, não dá tempo, não está dando tempo de fazer essa intervenção. Mas, segundo eles, são coisas que eles querem melhorar e vão melhorar, e nós vamos aguardar e acreditar que vai dar tudo certo, tá? Então, essas sequências digitais também é bem importante que vocês entrem, que vocês olhem para saber o que o seu aluno está fazendo. E a próxima é os resultados, que esse sim é muito importante, é esse que nós vamos ficar um bom tempo, né? Que é os resultados, aqui ele também tem as opções, os resultados, você vai escolher, né, a sequência de atividades, avaliações, clicar em resultados atuais, aí você vai escolher aqui, né, Você vai escolher se é o primeiro bimestre, se é o segundo, qual ano ou série, você tem que colocar que é de matemática, porque outro dia o professor me mandou desculpa, mas ele me mandou, falou, ele não estou conseguindo, só tem língua portuguesa. Não, você tem que escolher ali, né, e optar por matemática, e daí vai direcionar, tá bom? E aí ele vai mostrar realmente, é lógico que eu fiz por nível de diretoria, tá, gente? Então, o dia que eu peguei estava muito baixo, olha para vocês, não tem como um resultado desse, vai ser efetivo? É lógico, então não vou nem fazer um plano de recuperação, não vou replanejar nada porque não teve 80%. Não, também. Você vai trabalhar em cima desse resultado, mas nós sabemos, principalmente, matematicamente falando, não vai ser efetivo. Nós vamos fazer o que podemos com o que temos aí, mas, infelizmente, por conta da não adesão à realização da prova, nós não vamos ter um resultado efetivo. Então, é muito importante, porque ele vai trazer essa taxa de participação. É lógico que a nossa diretoria, ela está com 36%, e a média da rede foi 35%. Então, está tudo certo, que não é só a diretoria de Botucatu que está com problemas. Nós estamos numa pandemia, nós estamos com vários problemas, que o aluno não tem acesso à internet. Se ficar listando os problemas,
Mas dentro disso tudo, vamos tentar trazer esses alunos para fazer as próximas avaliações. Por quê? Porque vai melhorar o nosso resultado, que vai melhorar o nosso planejamento, que vai melhorar a nossa recuperação, que vai melhorar a nossa sala. É com esse pensamento que nós temos que trabalhar, tá? Aqui ele mostra a média de itens respondidos, né, que tá bom, os alunos que entraram, né, responderam 25 de 26, então é um bom resultado. Ele vai mostrar o percentual médio de acertos no teste, tá vendo? Todos que fizeram acertaram na média de 50%. Ele vai mostrar aqui aquilo que eu falei para você, a distribuição dos estudantes, que isso é muito importante para nós. Esse muito baixo que está aqui, 25% dos nossos alunos estão muito baixos. Então, essa semana de recuperação intensiva, recuperação de julho, eu tenho que focar nesses alunos. Aí, nas próximas, eles vão mostrar quem são esses alunos, o nome deles, de cada um, tá? Então, dentro da nossa diretoria, nós temos 187 alunos que requerem muita atenção. Então, vocês vão ver em nível escolar aí de vocês, então vocês vão conseguir saber exatamente quantos estudantes você tem e onde eles estão, tá bom? Então, o que é importante aqui, ó, o que analisar, né? Então, a primeira pergunta é como foi a participação das turmas? Aquela questão da participação que entrou lá e respondeu a prova, né? Essa participação retrata a frequência média dos estudantes nas atividades. Então, qual foi a média de frequência? É bom olhar enquanto está aberta aquela P para você ligar para o aluno, olha, pôr no grupo lá, eu sei que vocês têm grupo, olha, gente, vamos lá, vamos fazer, né? Se não conseguir fazer tudo bem, mas tenta fazer o melhor possível, não tem problema, não é uma avaliação classificatória, mostrar. Fala para eles que é um diagnóstico, como se eles estivessem indo no médico e falando quais são as dores que eles têm, porque o professor precisa ver, ainda mais de longe, isso é muito importante, tá? Então, fazer uma questão de buscativa seria nesse sentido, tá? Os resultados representam a turma como um todo, porque isso é muito importante também, porque nas aulas de vocês têm esse feeling, né? Se realmente foi esse resultado, se ele entrou lá, colocou xizinho à torto direito e acabou. Vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem. Nós sabemos, enquanto professores nós sabemos. Então, isso também vai direcionar. Mas aí que tá. Se você sabe que tem esse tipo de aluno, então, junto com o grupo gestor, não sozinho também, fazer uma ação para que eles respondam adequadamente. Isso é a nossa função, tá? Então, essa questão de falar assim, o aluno chega lá e faz xizinho. Desculpa, mas é a nossa responsabilidade isso também, tá? Por quê? Porque nós precisamos de um mapa. Eu sempre falo do mapa de relevância, porque eu adoro, eu sei. Mas nós precisamos do mapeamento desse estudante para fazer o nosso plano, para replanejar, no caso, né? Como lá nos slides anteriores eu falei sobre os resultados alcançados, né? Falando da relação da defasagem, esse cruzamento de dados dessas habilidades que estão presentes no currículo paulista, o aluno precisa desses resultados, ele precisa desse conhecimento. E esse mapeamento que eu falo no sentido de auxiliar um planejamento para fazer uma intervenção. Nós chamamos de intervenção pedagógica, tá? Porque nós precisamos considerar os diferentes desempenhos. E aquele aluno que não tem aquelas habilidades, principalmente as do marco de desenvolvimento, que já está lá sinalizado, eu não preciso nem saber, já está mostrando quem é o aluno e que ele está com essa defasagem. Então, essa plataforma, ela vai nos ajudar e muito. Nós precisamos conhecer essas habilidades a serem consolidadas, né, do marco de desenvolvimento que eu falei, porque ele vai nos dar um apoio, né? Ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar as estratégias necessárias, se eu preciso mudar, se eu preciso continuar do que eu estou... Gente, virtual ou presencial, porque teve professor que mandou, Marilé, mas eu estou no virtual. Nós temos que procurar estratégias virtuais, então, tá? Eu mandei coitado do professor, acho que ele ficou cheio, porque eu mandei acho que uns 20 sugestões de links, de plataformas, não sei o quê. Por quê? Porque nós precisamos estudar e ver qual melhor nos atende para resolver o nosso problema. Porque lembra que agora com a BNCC nós temos responsabilidades, é lei. A lei, ela garante a aprendizagem, então nós precisamos garantir isso, tá bom? Então, o que analisar? Eu fiz até um checklist. Relação ao desempenho dos estudantes, qual foi esse percentual de acerto no teste,
percentual de acerto por habilidade. Isso é essencial. Eu preciso saber só o que ele acertou no teste, lá, 26%, 50%? Não, eu preciso desse percentual de acerto por habilidade. Ah, por quê, Marileia? Por quê? Porque eu vou trabalhar novamente a habilidade que já está consolidada? Não, vou naquela que tem mais defasagem, tá? Então, ainda sobre esse percentual de acerto por habilidade, em relação às habilidades com taxas mais baixas, aquilo que eu falei, o que pode ser evidenciado? Que ele não aprendeu, o que ele aprendeu, o que ele precisa de uma intervenção nesse sentido, nessa habilidade, nesse marco de desenvolvimento, ou no marco, eu preciso saber onde está isso, tá? É isso que eu falo mapear, é isso que é mapear. Então, essas habilidades refletem dificuldades já identificadas na sala de aula? Isso aqui é sim ou não? Eu já tinha identificado isso, eu já sabia, então eu estou praticamente com uma estratégia na cabeça já, né? Os materiais e atividades elaborados são pensados em base delas? Isso que eu preciso analisar. Eu elaborei umas atividades, separei os materiais, vai atender esse público? Se não, já descarta e passa para o próximo. É possível estabelecer uma relação dessas habilidades presentes no currículo, as trabalhadas na sala? Se não, gente, vamos mudar a estratégia. Eu tenho que atender esses alunos também, tá bom? Resumindo, então, nós entendemos que o papel do currículo e das avaliações das discussões sobre defasagem de aprendizagem, a BNCC e o Currículo Paulista são fundamentais na garantia do direito à aprendizagem. É isso que eu queria falar, gente. A BNCC está garantindo, quando ela fala que está garantindo esse direito, quem que vai garantir esse direito? A escola. Em matemática, o professor de matemática. Tá? É nossa responsabilidade. Então, a Marilé vai ter aluno que não aprende, que eu ensino de toda forma. Perfeito, eu sei que tem, não são poucos. Então, qual que é a nossa função enquanto professor? Planejei. Não deu certo, saber o que não deu certo, fazer o quê? Recuperar. Gente, eu estou falando isso por quê? Porque tem professor que não está registrando as coisas adequadamente. Nós precisamos registrar adequadamente, porque desde o momento que está garantindo esse direito à aprendizagem, é eu, enquanto professor, que tenho que garantir. Eu vou garantir a minha aula, ele apresentou na plataforma, eu sei, ele mostrou lá na plataforma quem são os alunos, o que eu fiz. Então, só deixa registrado isso, porque, sim, gente, vai ter essa semana de recuperação intensiva, vai ter a recuperação em julho, e tem aluno que ainda não vai entender. Mas lá na frente ele fala, mas não foi recuperado. Então, eu trouxe isso para que todos façam um registro, e um registro adequado, tá? Qual foi a habilidade que você pegou, qual foi a intervenção, qual foi o material, qual foi a metodologia, deixa muito bem claro isso tudo, porque a lei garante esse direito dessa aprendizagem, então nós vamos oferecer o que nós temos. Aí, se depois de todas essas intervenções ele ainda está com dificuldade, aí já vai ser um outro encaminhamento, né? Bom, também o que é importante, o movimento de associar esse currículo paulista às avaliações do programa, foram destacados os marcos de desenvolvimento, aquilo que eu falei tudo, né? Então, nós temos que saber que existem esses marcos de desenvolvimento e que eles são muito importantes para o desenvolvimento das próximas habilidades. E também vamos olhar esse resultado, nós olhamos já, né, das avaliações, destacando o desempenho, enfoque dado às defasagens. Então, é isso, gente. Ai, Marilé, mas eu vou ficar focando na defasagem? Nesse momento, sim. A semana de recuperação intensiva e essa recuperação de julho é para isso. É o momento de focar na defasagem e tentar melhorar isso, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos o percentual de habilidades. É lógico, cada um tem de vocês, isso aqui é em nível de diretoria, então nós não vamos nem nos atentar a isso, né? Sabe? Mas aqui, ó, por exemplo, uma porcentagem legal, mais de 50% acertaram, aqui já caiu um pouco em algumas habilidades. O que eu preciso, enquanto professor, saber isso, tá? Quais estão acertando mais, quais estão errando. Olha aqui como melhorou, né, na habilidade 11. Oi? Só uma pausinha, deu uma cortada na sua fala. Desde quando? Esse é o último slide, praticamente. Ah, tá. Então, voltando aqui, porque cortou para alguns, aqui falando sobre os resultados da habilidade, vou falar rapidamente mesmo. Oi? Aí, foi a partir daqui, perdão. Ah, tá. Então, retomando, né, aqui o resultado das habilidades, é importante que o professor saiba cada habilidade, a percentual de acerto, tá? Então, para saber o número de alunos que estão precisando de uma orientação,
uma direção, uma retomada, que nós temos uma semana para isso, nós temos julho para isso. Ah, Marilé, mas eu não vou trabalhar em julho, não. Mas se você tem esse tipo de aluno, se tem a necessidade na escola, se está muito baixo, vai ser feito um plano de recuperação e vai ser contratado outro professor para isso. A sua função enquanto professor é mostrar qual, deixar ali, passar para o coordenador qual que é o problema da sala, tá bom? Aqui ele continua mostrando as habilidades, aqui já baixou um pouco, né, na 9, na 10, então são habilidades que eu preciso rever, né? Aqui melhorou na 11, tá ótimo. E assim vai, vocês vão estudando todas essas habilidades e quem são elas, tá? Que foram cobradas e qual a porcentagem de aluno. Aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui, no caso, eu vi todas essas habilidades. Qual eu vou escolher? A de menor porcentagem, porque só tem uma semana, gente. Vamos focar em uma só, tá? Ah, Marilé, mas eu tenho uma estratégia que eu consigo trabalhar 2 uma semana. Ótimo, perfeito, parabéns. Então, vamos embora. Mas se você vê que quem são esses alunos desse 21%? Eu estou vendo em nível de diretoria, por isso que é bastante, tá, gente? Um monte de vocês eu acho que vai ser menor. Então, e focar nisso, fazer um plano de ação para sanar isso, tá bom? E aqui eu trouxe, então, uma visão um pouco mais detalhada, que a hora que você entra nos ícones ali, né, ele vai mostrar essas tabelas, tá? E ele vai detalhar esse desempenho dos estudantes. Olha aqui, ó. Aqui ele vai mostrar a participação, escolhi uma série lá, escolhi a segunda série, então, se eu tenho 4 segundas séries, vão aparecer as 4, se eu tenho 10, vai aparecer 10, se eu tenho só uma, vai aparecer só uma, tá? Aí vocês vão analisar cada uma, o que é importante, não é que eu estou ensinando como analisar, não é isso, o que é importante vocês olharem, tá? Essa participação, essa média de itens respondidos, né, tudo que foi avaliado, quantos eles responderam, para saber se eles estão levando a sério essa avaliação, né? Ele mostra também o percentual de acertos no teste. E aqui, ó, essa parte que é muito importante, gente. O percentual de estudante em cada categoria de desempenho. Você viu que tem 4, muito baixo, baixo, médio e alto. Então, a nossa preocupação vai ficar nesse muito baixo, tá? É aí que nós vamos ter que direcionar a nossa atenção. E aqui embaixo, continuando, eu trouxe aqui porque não deu para continuar a tabela aí na frente, ele vai trazer o número de estudantes que apresentam defasagens de aprendizagem, ou seja, que requerem muita atenção. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa primeira linha, segunda série A, tá? É uma segunda série A de manhã, então eu tenho 2 alunos que eu preciso de atenção e outros 2 de muita atenção. Tá vendo? Não é muito aluno. Então, sei onde eu vou direcionar. Fica muito mais fácil, não fica? Olha que legal. Ou seja, esses 2 alunos, eu sei que eu vou ter que voltar lá talvez 2, 3 anos. Eu vou mostrar para vocês a taxonomia de Bloom, para vocês saberem exatamente onde tem que voltar. Eu já falei sobre ela em janeiro e vou falar novamente. Aqui ele vai mostrar o percentual de acertos de cada habilidade, né? Que ele mostra tudo, ó, cada série, cada habilidade, tudo certinho o percentual, tá? Mas não vamos ficar muito... Aqui que é importante, gente. Aqui ele vai mostrar o nome do aluno, é lógico que eu tirei o nome, porque eu usei o perfil de uma professora, porque eu não tenho esse acesso, tá? Mas vocês têm, e eu fiz questão de trazer aqui, porque é muito importante, tá bom? Se ele fez ou não fez a prova, ele fez, não fez, participação. Depois ele vem aqui, ó, o número de itens respondidos, olha, ele não fez, né? Então, e aqui, ó, o que fez tá legal, ele fez as 26 das 26. Isso é importante, professor, saber a porcentagem, né, do que ele acertou. E aqui, essa categoria de desempenho, tá? E o tipo da intervenção pedagógica. Então, esse aqui, ó, esse aluno, ele está numa categoria muito bom, muito baixo, muito bom, muito baixo. Então, ele precisa de muita atenção. É aqui que eu vou dar atenção nessa semana, e alunos também que eu vou direcionar para recuperação. E aí você vai analisando aluno por aluno, nome por nome. Olha como ficou fácil. É todo um trabalho que a gente fazia sozinha. Agora tem uma plataforma que faz isso. Só entrar lá e analisar, que continua, tá? Então, aqui eu estou trazendo alunos que fizeram, quanto acertaram, ele vai indicar em cada habilidade avaliada o resultado. Por exemplo, 1/3, ele indica que o estudante acertou uma das 3 questões. Ou aqui, ó, 1/3. Ele acertou só uma, teve 3 questões dessa habilidade, ele acertou só uma. Olha aqui, gente, olha, isso é grave. Então, eu sei quem é o fulaninho. Por exemplo, essa habilidade eu vou precisar retomar? Essa aqui já não. Então, eu tenho que saber
que eu vou ter que retomar. Ah, Marilena, eu vou retomar todas essas habilidades, que é bastante, né? Eu vou ter que retomar. Não, nessa semana não. Essa semana eu vou escolher a que mais apresentou problema durante a sala. No caso ali eu vi que era 2 alunos, e vou direcionar isso. Os outros eu vou só fazer uma outra retomada em outro sentido, tá? Então, é um planejamento que fica bem direcionado, né? Eu achei ótimo, né? Acho que para quem está na sala de aula, isso aqui vai quebrar um galhão. Bom, como eu falei, eu peguei em nível de diretoria de ensino, então eu peguei aqui a taxa de participação. Esse dia que eu peguei da primeira série do ensino médio já estava 49%, olha que legal, subiu. Então, é assim, ela vai mostrando no tempo real. E eu peguei uma habilidade aqui do primeiro série do ensino médio, que era resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composições de polígonos, que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Olha a porcentagem de acerto dessa habilidade, então está baixo. Então, eu escolhi essa. Se eu estivesse na minha sala, eu ia escolher essa. Em nível de diretoria, eu escolhi essa. Por quê? Porque era o menor percentual de acerto. Então, aqui eu vou ter que direcionar uma ação, mas eu preciso entender eu vou voltar lá um pouquinho. Era resolver problemas. Então, onde ela se encaixa aqui em resolver problemas? Ela vai ficar aqui, né? Lembra da taxonomia de Bloom que eu falei? Acho que ano passado eu falei um pouco, em janeiro eu falei um pouco. E quem não tem bastante dificuldade, no Google tem bastante informação, em vários sites, então, assim, não é algo assim que nós precisamos de uma formação para entender a taxonomia, ela é muito simples. Esse desenho, ele mostra muito. Lembra que eu falei do bolo de neve? Ele precisa lembrar para poder entender, para depois poder aplicar, para depois analisar, para depois avaliar e chegar aqui no final dos seus estudos, no terceiro ano de ensino médio, ou do nono, no caso, no final da etapa, ele saber criar. Porque para eu criar, eu preciso avaliar, para avaliar, eu preciso analisar, e assim por diante. É uma escadinha, tá? Isso é a taxonomia de Bloom. Ela é chamada também taxonomia dos objetivos educacionais, né? Ele foi criado, era um grupo de estudos liderado por Benjamin Bloom, era o nome dele, por isso que acabou ficando taxonomia de Bloom. E ele tem os modelos, é uma estrutura dessa organização mesmo, e ele chama de hierárquica. Ela tem uma hierarquia, né? Uma classificação que vai classificar o quê? Os objetivos de aprendizagem, tá? E ela vai mostrar os níveis de... não sei a palavra usar, de complexidade. Ele vai ficando um pouco mais complexo a partir dos anos. O nosso currículo é nesse formato, por isso que nós precisamos entender essa taxonomia, né? Essa complexidade e essa escadinha para poder analisar os diferentes níveis de conhecimento do aluno. Então, eu sei que o meu aluno está aqui com problema em aplicar, então eu vou ter que voltar a entender e lembrar. Então, eu vou ter que procurar atividades dentro dessa hierarquia aqui, porque ele precisa desses dois para entender e aplicar. E o CAED está mostrando o quê? Que ele não sabe aplicar. O meu aluno do primeiro ano do ensino médio não está aplicando, tá? Ele não resolve problemas, tá? Então, ela está dentro dessa habilidade de aplicação. Ou seja, usar informações, usar um conteúdo que já foi aprendido anteriormente. Que mais? Pode ser entender uma aplicação de uma regra, ele não entendeu a aplicação de uma regra, então não vai aplicar essa regra, se ele não entendeu, se ele não lembrou disso, tá? Pode ser uma regra, pode ser um método, pode ser um caso nosso de matemática, uma fórmula, depende aí da situação, problema que foi pedido aqui, no caso, é sobre esse problema. Marilé, eu só olho lá resolver habilidade e vou montar uma aula sobre resolver qualquer coisa? Não. É sobre problema de ladrilhamento, com ou sem apoio de aplicativo, porque a habilidade que foi avaliada foi essa. Né? Então, tem que ler a habilidade inteirinha para poder montar uma aula sobre isso, tá bom?
Bom, agora eu peguei uma do sexto também, né, para não falar que eu só pego o ensino médio, então eu escolhi uma do sexto, o sexto teve uma taxa melhor de participação, obrigada, o sexto ano é um amorzinho mesmo, todos lindinhos, né, apesar que não chegou no 80%, então não tá lindinho não, mas deu uma melhorada já, né, em nível de diretoria, tá, gente? Depois vocês olham da sala de vocês, que é essa aqui, identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal com apoio de representações gráficas, identificando, ou seja, o aluno não sabe identificar, né, gente? As frações equivalentes. Também produzir diferentes escritas dessas representações fracionárias ou decimais, com apoio de representações gráficas, nem com apoio ele consegue. E também identificando as frações equivalentes, ou seja, está com problema também nesse conteúdo. Então, voltando na taxonomia de Bloom, nós podemos perceber o quê? Que ela está inserida em qual escadinha dessa, né? Vamos voltar lá? É identificar. O que é identificar? Olha aqui onde ele está, gente. É a base. Ele está no lembrar. Ele não lembra sobre isso, sobre as diferentes escritas da representação. Ele não sabe que 1/2 é igual a 0,5, que tudo é a mesma coisa. Ele não identifica isso. Provavelmente caiu uma questão sobre isso. Ele não identifica. Ele não representa, ele não faz a base. Aí ele vai ter problema no entender que lá no primeiro ano está mostrando que ele não sabe aplicar. Por quê? A base. Então, necessário. Ó, tá vendo a importância da recuperação? Então, a partir desse lembrar, os estudantes, eles vão o quê? Reconhecer os conceitos matemáticos, outros aí, né, cognitivos, que exigem usar essa informação de lembrar, que no caso aí ele traz como identificar, mas que é a mesma coisa, né? E vai levar ele a entender outros conteúdos e outras habilidades, certo? Bom, aqui eu trouxe umas sugestões de habilidades, só que antes disso eu queria só mostrar para vocês um outro card que eu acho que é muito importante, que é orientações pedagógicas, tá? Então eu acho importante vocês entrarem lá, que tem orientações, vocês vão escolher aqui, né? É lógico que nós não temos Funde 1, então vocês vão ver qual melhor atende vocês. No caso, vamos escolher aqui, ó, aleatório, ensino médio. Ele vai mostrar habilidade, ele vai dar uma leitura sobre essa habilidade, ele joga para materiais riquíssimos, e que é muito importante que o professor saiba. Tá vendo? Tudo isso, tudo na plataforma KL, tá? Ele traz sugestão de habilidades várias, né? Na verdade, não tem muito ainda, tem poucas, mas tem bastante e são bem interessantes. E aí eu vou propor para você, eu vou deixar 10 minutinhos para o estudo de caso. Eu queria que vocês fizessem o quê? Entra na plataforma KED, analisa o resultado da aprendizagem lá da AP, e eu vou deixar 10 minutinhos e vocês vão colocar quem quiser, gente, não é obrigado, mas eu gostaria que todos participassem. Pega todas as habilidades de vocês, aquela porcentagem, e vê qual foi a menor porcentagem, qual habilidade. E, se puder, sugerir uma atividade. Eu vou trabalhar, Marilé, eu já trabalhei com CMSP, então eu vou mudar, agora eu vou procurar um material na revista Escola e vou usar. Marilé, acho que eu vou apresentar um vídeo interessante que eu vi recentemente sobre isso, vou mostrar. Coisa simples, pode colocar no chat mesmo, ou abre o microfone depois e a gente fala um pouquinho. Mas eu gostaria que vocês fizessem isso e vou deixar. Acho que 10 minutinhos tá bom, né, Rafa? O que você acha? Ou 8? Vou deixar 8 minutos, tá bom? Combinado? Acho que 8 para fazer um levantamento inicial, Leia, porque depois, na hora da atividade, eles vão filtrar um pouquinho mais as habilidades. Daí vai. Então, 5 minutos eu acho que tá bom, né? O que você acha? Só fala assim, gente, qual foi a habilidade, que vai ser rapidão, e se tem uma intervenção, coloca lá. Não precisa ser algo elaborado, não. Só assim, tem um vídeo legal sobre isso, até porque outro professor pode pegar, tá com o mesmo problema, na mesma habilidade, e pode ter um direcionamento, né? Pode ser? 5 minutinhos? A atividade já foca, não precisa nem observar todos os anos e séries que dá aula, não. Não, só pega um. Você tem sexto, sétimo, oitavo? Escolhe um. E depois analisa o restante. Depois, lógico, vocês vão fazer isso. Beleza? Combinado? 5 minutinhos, então. Não tem musiquinha para pôr, nós nos relacionando, vai ficar silêncio.
Oi, pessoal, deu tempo? Vocês acharam que foi pouco? Coloque aí para mim no chat, porque ninguém colocou opções, ninguém colocou a habilidade que está com problema, o que aconteceu? Acho que é bom abrir o microfone, Rafaela, você consegue fazer isso para mim, fazendo favor? Para eles falarem, porque... Ou deixa. Estava colocando uma sugestão aqui para eles, peraí, deixa mas acho que é bom fazer a sua parte e depois eles comentam no final, né? O que você acha? Ó, permitir que eles entrassem. Então, pessoal, eu dei a sugestão aqui, porque às vezes vocês vão entrar e vão achar várias habilidades lá que estão bem defasadas. E não veio agora aquela classificação que ajuda a gente bastante sobre marco de desenvolvimento essencial e complementar. A essencial até tem, a Leia mostrou para vocês onde que vocês podem encontrar. É só filtrar lá, colocar a P do primeiro bimestre, que vai aparecer as específicas do primeiro, mas as outras duas, marco de desenvolvimento ou complementar, não tem essa classificação do CAED. Mas depois eu vou mostrar para vocês, fiz um estudo prova por prova, escola por escola, todas as habilidades, até conseguir chegar numa conclusão e filtrar melhor para ajudar o trabalho de vocês. Por enquanto, façam um levantamento geral, que acho que vai ajudar melhor. Agora eles colocaram aqui, estou vendo as habilidades. Se vocês puderem colocar a sugestão também, para que os outros professores possam, né? Porque eles estão com acesso a isso e possam ter ideias também, tá? Não é questão de copiar, não, porque são as mesmas habilidades, então, quem sabe a ideia de um ajuda o outro. Mas aí a Rafaela vai falar melhor, acho que... Eu vou só mostrar as próximas apresentações. Rapidinho, Rafaela, só... Ih, não está indo... Foi. Aqui é uma sugestão do Centro de Mídias, tá? Que eu trouxe para vocês. Opa! Mas, Marilé, eu já usei essa sugestão. Qualquer coisa eu tenho ela gravada, eu posso mandar para vocês. Eu peguei essa habilidade aqui do 6º ano que eu tinha visto lá, tá? Então, são essas habilidades. Peguei também 3 aulas da nova escola, todas elas eu tenho que... Ele está tão separadinho, é tão ótimo esse material. Ele fala das frações equivalentes, ele usa o corte de uma pizza para explicar isso, então talvez seja um pouco mais próximo do aluno, ou a divisão de um terreno. Esse jogo Escalamuro é um jogo que eu fiz em 98, eu fiz um vídeo sobre ele, também está disponível no YouTube, e é bem interessante, mas é mais para o trabalho presencial. Eu acho que esses 2 primeiros encaixam melhor para o trabalho agora, da forma que está sendo, né, pela internet, eu acho que é um pouco mais viável, mas dá para fazer também. Aí são sugestões, tá? Do ensino médio eu trouxe essa escola digital, que eu achei interessante, onde você vai preencher aqui os seus dados, né? Facinho, eu entrei lá, e ele tem, você coloca o plano aqui, que é um plano de aula de matemática, e vai colocar o ano, ou série, e ele vai jogar algumas opções. Dentro da opção que eu coloquei, ele gerou ele fala do geoplano virtual, que eu acho que para esse trabalho na forma virtual é bem válido, mas são apenas sugestões, tá, gente? Aí vocês vão... por que eu trouxe essas sugestões? Porque eu estou na minha cabeça que vocês usaram o material Aprender Sempre junto com o CMSP. Então, nós vamos ter que pegar algo além disso. Agora, para quem não usou, eu sugiro que utilize tanto o Aprender Sempre quanto o CMSP, ok? E é isso. Aqui estamos as referências, né, de tudo que eu tenho, os links para vocês entrarem. E acho que agora eu passo para a Rafaela. Obrigada, gente. Obrigada, Leia. Bom dia, pessoal. De novo, eu vou pôr a câmera, não gosto de aparecer. Leia, você está fechando a sua apresentação? Estou tentando, Rafaela, mas não estou conseguindo. Parar, eu parei a gravação. Não. Não estou conseguindo, Rafaela, ele não está aparecendo para mim. Você não consegue? Tem um xizinho aí para você fechar. Então, mas ele não está aparecendo como X. Ele está aparecendo como... Tira o print da tela, manda para mim no WhatsApp que eu te falo onde fica.
É assim, gente. Ai, desculpa, gente. Acontece com todo mundo. Não dá nada. Pior que eu tirei o celular do... Eu vou tirar uma foto. Tira print no teclado do computador mesmo, teclinha print. Não, eu tirei do celular do computador, até colocar de novo, eu tirei uma foto e mandei para você. Eu vou tentar ver se pedindo para compartilhar o meu para o seu. Eu pedi para fechar, mas não está fechando. Ah, agora apareceu, parar a apresentação, foi. Gente do céu, desculpa. Ótima, gente. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. É para terminar o semestre bem. Cláudio, conseguiu acessar a sede lá, o CAED, pegar as habilidades? Se precisar, depois eu entro aqui e mostro se alguém ainda tiver com dúvida onde que pega. Aí, que bom. Tá aparecendo? Leia, tá aparecendo a apresentação? Pessoal, alguém fala para mim. Aí, obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui uma sugestão para a gente encerrar esse ciclo de formações de CAED e para tentar ajudar vocês com a organização da semana que vem, da semana de estudo intensivo. Porque a gente fala em semana e dá a impressão assim, nossa, é uma semana. Não é uma semana, gente. Na quinta-feira, acredito que todas as escolas estarão em conselho, e na sexta-feira, ufa, finalmente chegam as nossas férias, estamos todos merecendo. Então, na verdade, a gente tem só 3 dias para essa atividade de semana de estudo intensivo. E aí, como a Leia falou, a gente pode aproveitar esse estudo e já fazendo o levantamento daqueles alunos que estão classificados lá como muita atenção, e junto com essa classificação da sede também, do CAED, eu acho que pode e deve aproveitar todos os registros que vocês têm de atividades que elaboraram, que trabalharam com esses alunos. Vocês têm muito mais ferramenta para analisar além do CAED. Né? Aqui a gente vai focar um pouquinho nessas habilidades, eu espero que ajude bastante. Então, fazendo um retorninho, só um breve puxadinho de tudo que aconteceu nesse semestre, de algumas coisas. Dia 29 de maio, eu fiz com vocês a primeira formação sobre o CAED, explicando quais eram os cards, o que vocês iam encontrar em cada um. Hoje a Leia retomou tudo isso. Depois, no dia 10 de junho, a Grazi e a Carol, de Ciências da Natureza, vieram falando sobre a estrutura dessas avaliações e os resultados. Então, de novo, a gente entrou no CAED mais focado nessas avaliações. E aí, hoje, a Leia falou sobre as habilidades em defasagem, essa porcentagem baixa e o levantamento que a gente precisa fazer e sugerir atividades para fazer essa retomada, porque realmente ela vai virar uma bola de neve. E aí, eu vou filtrar ainda mais para vocês, retomar a estrutura dessa prova, como que ela vem. Né? Então, eu tinha falado com vocês desses blocos, essas quantidades, explicando na primeira formação. O primeiro bloco, que é de itens de habilidades essenciais, ele também é chamado de bloco principal. Ele tem as habilidades do bimestre, que são aquelas habilidades que a gente encontra no aprender sempre, principalmente. E não são todas, tá? Às vezes tem algumas que não vão aparecer ali. Na plataforma, a gente encontra ela naquele currículo, naquele card de currículos e habilidades, entra lá, seleciona a etapa, seleciona a série que vocês querem analisar, e aí seleciona a AP primeiro bimestre, que ele filtra um pouquinho mais, e vocês têm ali a relação de habilidades essenciais que caíram na avaliação. Dessas habilidades, tem 15 itens na prova, tá?
E aí, fazendo uma análise bem mais profunda, escola, cidade por cidade, depois escola por escola, e aí eu entrei em turmas para poder fazer essa análise, para ver se batia toda a informação. Conversei com colegas de outra diretoria para ver se a informação batia com eles também, se não era da minha imaginação. Essas habilidades, pode ser que o exercício, o item, saia diferente de uma prova para outra, tá? De uma unidade para outra, ele teve essas variações. Mas a habilidade essencial foi cobrada para todo mundo. Então, em todas as provas, teve aquela mesma habilidade sendo avaliada. Pode ser que a quantidade tenha sido alterada, né? Por ser 15, vocês vão ver que às vezes tem unidade, tem série ou ano que tem só 5 habilidades essenciais e outras tem 10. Então, a quantidade de itens da mesma habilidade pode mudar. Depois disso, a gente tem o bloco de itens de habilidades fundamentais, que são as do marco de desenvolvimento, aquelas habilidades que a gente chamava de estruturantes, que são habilidades que vêm de etapas anteriores e que sem elas o aluno não pode passar a etapa para a próxima etapa. Tipo, por exemplo, vocês vão ver que do 6º ano, as habilidades do marco de desenvolvimento são do 3º ano. Então, ele precisa daquelas habilidades para poder seguir em frente. Não é habilidade do bimestre. Essa habilidade do 3º ano, o 6º precisa ter, e ela é para o ano inteiro, é para a etapa toda, né? Então, para ele seguir para o 7º, ele precisa compreender aquelas habilidades do 3º ano, que eu vou mostrar já quais são. Aí, depois, a gente tem, por último, o bloco de itens de habilidades complementares, que é o bloco de equalização. Esse está misturadão. Esse tem a habilidade do bimestre, esse tem a habilidade de etapas anteriores, e é esse bloco que fez a prova ficar ainda mais diferente de uma unidade para outra, porque tem habilidade que foi cobrada para um, que caiu em uma prova e não caiu na outra. É aqui que teve a maior variação. Essas outras duas, esses 20 itens aqui, pode ter exercício diferente, atividade diferente, mas a habilidade teve em todas as provas, tá? Então, todas as provas tiveram as mesmas habilidades essenciais dentro daquela série ou ano, todas as provas tiveram as habilidades de marco de desenvolvimento, caíram iguaizinhas, então a análise fica igual ali, tá? Igualzinho, entre aspas, né? Mas todo mundo teve, são habilidades em comum. E aí eu chamo a atenção para o marco de desenvolvimento, justamente pelo que eu falei para vocês. Se não sanar a dúvida nesse marco de desenvolvimento, as habilidades de etapas anteriores, vai ficar difícil dele desenvolver as habilidades do bimestre. Então, isso vai aparecer em todas as avaliações. Quais são esses marcos? Essa deu um trabalho para descobrir, mas vamos lá. O que aconteceu na AP1, que eu consegui filtrar das habilidades para ajudar vocês. 6º ano, as habilidades do 3º estão aqui, tá vendo que só tem 4, mas são 5 itens que caíram em cada prova sobre essas habilidades do marco de desenvolvimento. Essa primeira aqui, de todas as que eu entrei em várias escolas, entrei em várias turmas para analisar, ela teve 2. Tá? Então, tem 2 itens com essa habilidade. Confiram depois nas turmas de vocês, mas eu acredito que tenha sido igual para todo mundo. Teve 2 itens dessa daqui, da primeira, e aí essas outras tiveram uma de cada. São as habilidades de marco de desenvolvimento. Por que eu coloquei isso? Porque quando vocês entrarem lá e encontrar, por exemplo, aquele aluno que está com muita atenção, é porque ele errou todas essas habilidades aqui. Então, muita atenção, né, o nível de... esqueci agora como é que fala a palavra? Intervenção. São aqueles... Muita atenção é quem errou tudo. Então, quem errou todas essas habilidades no 7º e no 8º, quem errou todas essas habilidades do 9º até a 3ª série, são os alunos que estão classificados como muita atenção. Quem são os alunos que estão classificados como atenção? São aqueles que erraram até 3 questões, se eu não me engano. Deixa eu pegar meu esqueminha aqui. Quem errou até 3, né? No caso aqui não acertou nenhuma, acertou uma ou só 2, né? Acertou uma ou 2 só dessas habilidades aqui.
eles estão classificados como atenção, e aqueles que estão aparecendo às vezes como normal ou como aprofundamento são os que acertaram de 3 a mais, né? Pode ter acertado todas. Então, isso eu acho que vai ajudar um pouquinho vocês a filtrarem as habilidades das que vocês selecionaram. Se uma dessas foi do marco de desenvolvimento, então ela é bem emergente para ser recuperada. E aí depois dessa daqui, eu acho que vocês podem partir para as habilidades essenciais. Na atividade, que vai ter daqui um pouquinho o link para vocês, a hora que selecionar a etapa e a série ou o ano, ela vai ter, eu coloquei a lista completa dessas habilidades com toda a classificação, tá? Então, vamos para a próxima para mostrar. Aqui tá a atividade para vocês. Eu vou dar um tempinho, um minutinho para vocês pegarem o link, se quiser ir acompanhando junto. Mas eu tenho ainda mais uns slides na frente que eu vou explicar como é que vai acontecer, o que que tem nessa atividade. Estão conseguindo acessar? Acho que eu vou colocar esse link aqui, né? Se eu digitei certo, o link está aqui no chat. Eu vou continuar só para não atrasar, tá? Essa sugestão não precisa correr para fazer agora, tá? Vocês têm um momento ainda depois desse ATPC, que é também de desdobramento, então ele é voltado para planejamento. Vocês podem aí entrar com calma no CAED, analisar essas habilidades com mais paciência, mais detalhadamente, e aí entrar na atividade para poder fazer, e eu coloquei para vocês receberem uma cópia dela. Rosane, tenta sair e voltar de novo. Tem mais alguém que está com problema que não está aparecendo esse slide com a atividade? Tenta sair e voltar, que às vezes é conexão. Flávio, sim, está aparecendo para você? O link não, tá só... Mas o link no chat apareceu? Um minuto, deixa eu ver o chat. Ô, Rafa, não apareceu. O link, sim. Oxê. Esse que termina com 0807. Mas o QR Code não apareceu, foi isso? Na tela, sim. Uai. Meu apareceu, sumiu. Deixa eu falar. Mas então deve ser para você, porque aqui está aparecendo. Tá aparecendo da tela. Vocês tentaram entrar? Márcio, eu estou no slide 5 ainda, atividade, tá com QR Code. Eu vou passar, gente, porque tem 5 minutinhos, um pouquinho eu vou acabar passando do tempo hoje, mas aí eu tiro as dúvidas de vocês, só para explicar qual que é a estrutura da atividade, que vocês podem entrar nela. É um plano, tá? É um plano para a semana que vem, e o ideal seria que vocês organizassem esses planos até amanhã, para já poder orientar os alunos, tá? Deixa eu passar aqui, então. Primeiro passo, esse aqui vai ser um roteirinho para vocês. Acessar o CAED, vocês já fizeram isso, ir até o card de resultados, escolher lá a AP do primeiro bimestre e fazer a análise das turmas de vocês, tá? A quantidade de acertos, ver qual aparece dada. Oi, Leia? Não foi eu que falei. É alguém que está falando que não aparece, mas é assim, quem não aparece, o link está no chat, pega e clica no link, que é a mesma coisa, tá? Daí a Rafaela vai continuar. Posso ir? Sim. Ok. Tá.
Então, vamos lá. Então, faz essa análise, pode fazer com calma, vocês têm depois 45 minutos ainda de ATPC, se quiser fazer durante o dia. O ideal seria que até amanhã vocês fizessem para poder compartilhar o planejado com seus alunos, tá? Aí, no formulário, o que eu coloquei lá para vocês? Eu vou mandar assim, Renata, eu mando o PPT para vocês no WhatsApp lá, depois no grupo. No formulário, eu coloquei sessões diferentes para vocês não terem que ficar passando por tudo. Então, primeiro vai escolher a etapa, se quer fundamental ou médio. Aí, depois vocês vão escolher a série ou o ano, né? Dependendo da etapa que escolheu. E a turma que vocês não vão definir. Se, de repente, a mesma habilidade pode estar defasada em mais de uma turma, você tem um campo outros, vocês podem colocar ali. Aí, vocês vão fazer a escolha dessa habilidade. A habilidade, eu listei todas lá da avaliação, porque eu sei que pode variar demais de uma escola para outra. Tem escola, tem turma que não vai ter problema nenhum com marco de desenvolvimento. Todos os alunos estão em nível de aprofundamento lá, todos os que fizeram. E vão ter outras que vão ter muito problema nessas habilidades. Então, como é muito... do perfil, é muito da escola, é muito da turma, eu deixei todas as habilidades lá, inclusive as complementares. E aí, para facilitar essa análise, na frente do número da habilidade, eu deixei lá se ela é complementar, se ela é marco de desenvolvimento ou se ela é essencial. E as essenciais, como eu falei para vocês, tem a lista no próprio CAED, e as outras foi depois de muita análise de todas as habilidades, de todas as provas, eu consegui fazer esse filtro para vocês. Então, escolhe essa habilidade, e aí a última parte, a atividade, é elaborar o plano de ação para a semana que vem. Né? Como que vocês vão planejar, então, baseado nessa habilidade, as atividades para a semana de estudo intensivo. Então, aqui vem uma sugestão. Lembrando que a gente vai ter 3 dias, não será a semana inteira, tá? Então, na segunda-feira, o que vocês podem fazer? Sugerir para eles alguma aula, indicar a aula do CMSP, mas aí tem que lembrar de passar o canal, o horário para eles assistirem, elaborar uma listinha curta, porque vocês não têm muito tempo semana que vem, então uma listinha curta com atividades sobre essa habilidade que está defasada. Sugiro até que às vezes de repente vocês procurem, pega a atividade pronta, não precisa ficar criando atividade, não, isso demanda muito tempo, muito esforço e não é o momento agora. Talvez mais para frente, para o próximo semestre, ok, mas agora precisa de algo mais curto. Então, uma listinha de exercícios de atividades assim mais curtinha, mas sobre a habilidade que vocês estão querendo recuperar. Pode fazer uma retomada online ou presencial, fazer esse agendamento, mandar link para eles, colocar o horário que vai fazer a participação, pode ser pelo CMSP ou qualquer outro aplicativo que vocês tenham utilizado. Ou sugerir até uma videoaula, tem videoaulas curtinhas, às vezes, no YouTube, que pode ajudar aquele aluno, principalmente aquele aluno que não vai poder participar, vamos supor que vocês agendem um momento de interação, e nem todos podem participar do mesmo momento, principalmente ensino médio, a gente sabe que um monte deles começaram a trabalhar nesse período de pandemia, então os horários às vezes não acertam, mas tentem fazer essa interação, ela é muito importante. A gente tem muito mais proximidade com o aluno do que um professor do CMSP ou do YouTube. Essas outras ferramentas são para apoio, mas pode fazer isso para segunda-feira. Na terça, pede para que eles devolvam as atividades, né, a resolução das atividades, encaminhem para vocês, para que comece a correção, né, vocês precisam dar uma devolutiva para os alunos, e aí na quarta-feira fazer essa devolutiva. Então, como eu falei, é um período muito curtinho, então o ideal seria isso, na segunda fazer uma retomada, passar uma lista de atividade para eles bem curta, aí na terça receber essas atividades, e na quarta fazer a devolutiva. Deixa esse planinho, inclusive com essas datas, com esses prazos organizados para eles, para entender que está acabando, porque na quinta-feira já é conselho. Isso, a gente só tem esse prazo de semana de estudo intensivo, até quarta-feira mesmo, tá? Então, essa foi a sugestão que eu trouxe para vocês e espero realmente que ajude. Sobre o link essa sugestão de organização, eu vou passar para vocês no WhatsApp, pode ficar despreocupado, tá? Aqui tem mais um link.
Oi, fala, Não, Nath. eu só falei que eu coloquei o link já no chat de novo. Sim, eu vi. Se for o caso, eu até entro aqui e Ah, mostro como é que está a apresentação lá para vocês, para ver a questão das habilidades, tudo, mas ela está simples. Coloquei de um jeito que não precisa ficar passando por todas as etapas. Tipo, tem professor que só dá aula no ensino médio, então não tem necessidade. A avaliação, gente, estava fechada. Eu vou lá abrir agora. nós vamos disponibilizar o PPT, sim, Simone, pode deixar. Nós vamos colocar. Eu só vou fazer uns acertos nele e vou colocar no grupo de matemática e também vamos enviar para o PC, porque ele envia para os professores que não assistiram. Pessoal que já está enviando a resposta da atividade, verifica no e-mail de vocês se recebeu a cópia. A Josi falou para mim que teve alguns problemas. Não, ó, Renata, essa atividade, a hora que você responder lá, ela já fica aqui para mim, tá? Então já vai ficar de evidência ali para ver, e é até bom que depois a gente socializa as atividades, né, com o pessoal. Você viu a mensagem da Renata Rossi, passo a passo? Eu não entendi, Renata. Cadê? Ela pediu. Essa que eu coloquei no começo do PPT. Ah, tá. Mas ele tá. O slide vai lá para vocês e aí fica facinho de. Aí clicou, ele é bem assim, intuitivo. Você vai respondendo, ele vai jogando. Não tem erro. Tá bem prático. Tentei facilitar mesmo a vida de vocês. E aí, depois, se quiser, eu envio o PDF, que aí ele vai com todas as perguntas completinhas, que vocês podem organizar para outros momentos, né? Para outras turmas. Ela está perguntando se tem que enviar para nós novamente. Se a gente responder, a hora que envia esse formulário já vem direto para mim. E eu coloquei para que vocês recebam uma cópia no e-mail. Então, verifique o e-mail na hora que colocar lá, que preencher, que de repente está com o celular do filho, do marido, de alguém. Então, verifica qual e-mail que foi preenchido, que às vezes vai automático, porque é naquele e-mail que vai ser enviada a cópia da resposta, tá bom? E aí, se tiver algum problema, vocês entram em contato que eu pego a cópia e envio para vocês. É bom ter ela, coloquei justamente por isso, que aí você já vem um modelinho, se precisar, segue um outro padrão. Para os alunos, o que eu acho que seria legal? Tipo, o cronograma. Lembra? Vou até voltar aqui. Isso daqui que eu coloquei da sugestão. Então, por exemplo, um cronograma para o aluno. Segunda-feira, o que você vai fazer na segunda-feira? Coloca lá para ele, assistir a aula tal no CMSP, ou assistir a aula de retomada no link no YouTube, coloca o link lá, ou de qualquer outro canal que vocês tenham, às vezes, alguma coisa. Resolver a lista de exercícios. Aí você pode mandar a listinha de atividades para ele em PDF, ou uma imagem, alguma coisa, mas manda esse cronograma, né? Então, tipo, segunda você vai fazer isso, na terça você devolve as atividades, na quarta eu te dou a devolutiva, faço a correção das atividades e te entrego. E justamente, como eu falei, como o período é muito rápido, é muito curtinho, não pode ser uma lista de exercícios gigante, ele não vai ter tempo de resolver e nem você de corrigir, né? Então precisa ser algo bem prático, só para aquela habilidade específica mesmo. Era isso, Renata? Não, para mim ele já vem direto. E aí depois vocês elaboram as turmas de vocês, Tati, e pode ficar. É só essa primeira de modelo para vocês sentirem como é que vai ficar, né? E aí no Forms vocês enviaram para mim, já está lá registrado. Pode ficar tranquilo. Se pode ser feito pelo Forms, né, você fala as atividades, Renata? Pode sim, porque aí é até legal que você já recebe, já tem a devolutiva das atividades, né? Você consegue um gabarito, o próprio aluno vê no final quanto que ele acertou, eu acho prático isso também, ele já é rapidão. É interessante mesmo. O Flávio falando que conseguiu, viu, Rafa? Ai, que bom. Ó, aqui, então, voltando, é o link da avaliação, mas a gente manda lá no grupo do WhatsApp também. A Tatiane, você respondeu? Respondi. Então tá bom. Vocês querem ver como é que tá o Forms, mais ou menos? Quem não conseguiu ver, eu abro ele lá para vocês. Porque esse tempo mesmo vocês estão em ATPC ainda, né? Desdobramento, então... Agora já é o ATPC de vocês, já é o
para esse estudo, esse desdobramento. Se quiser tirar alguma Se dúvida. quiser tirar alguma dúvida, pode ficar. Se não, podem sair. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo bom final de trabalho aí, né? Obrigada pela atenção. E qualquer coisa pode mandar no WhatsApp, tanto o meu quanto da Rafa, se tiver alguma dificuldade também, tá? E acho que o microfone deles está aberto? Tá, qualquer coisa pode levantar a mãozinha, então, aí e tirar a dúvida, tá bom? Tô mandando lá no grupo esse PPT da atividade para vocês, tá? Documento. Oi. Fátima. Oi. Oi. Eu voltei porque eu não peguei o código da avaliação. A da avaliação está aqui. Já estou pegando. Deixa eu copiar ele, colocar no chat também e vou colocar lá no grupo. Ah, tá. Obrigada. Tchau, até mais. Até. Flávio, esse é o link da avaliação, eu vou pegar o link do grupo e você entra por ele, tá? Espera só um minutinho. Se tiver mais alguém que não está no grupo ainda, é só clicar que você já entra. Aí eu reenvio o arquivo direto para você, porque acho que você não vai visualizar as mensagens lá. Juliana, é um resumo, ele é simples mesmo, esse roteiro, é uma organização, um cronograma do que você vai fazer na semana que vem. O foco é montado para você saber e também para montar esse cronograma para passar para o aluno do que ele tem que fazer na segunda, na terça e na quarta. Né? É uma organização, uma agenda, vamos colocar assim que é um planner, né, para você montar. Tá? Ele é simples. Não precisa de um plano de aula extenso, detalhado. Imagina, nada. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Colocaram no grupo de PC que não está aberto a avaliação, mas acho que você abriu agora, né? Acabei de abrir. Então tá bom. Então tá aberto mesmo. Então tá aberto. Eu pedi para ele tentar novamente, porque foi aberto depois que terminou a TPC. Vai ver, ele tentou antes. Não, é que eu deixei fechado durante a formação. Sim. Só abri a hora que eu avisei aqui. Sim. Só quis confirmar porque ela colocou no grupo, então. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar por aqui, mas o WhatsApp está lá à vontade, vocês podem mandar mensagem. E aí a gente tira as dúvidas de vocês por lá. Combinado? Leia, obrigada. Eu estou encerrando aqui. Imagina, Rafa, eu que agradeço intensamente. Beijão.